Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Atlético Paranaense, que já tem um novo técnico e o substituto de Fábio Carille, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, né? Olha, essa contratação reforça muito que o Alexandre Matos ama o Felipão de uma maneira meio assustadora, né? O contratou quando treinava o Palmeiras, né? Mesmo após o trabalho anterior do Felipão no Palmeiras ter sido o rebaixamento para a Série B, né? Tudo bem que aí a gente pode até passar pano porque o Felipão foi campeão brasileiro, né? Quando foi diretor de futebol do Atlético, perdeu o cargo, porque ele queria convencer a diretoria que o Felipão era melhor técnico que o Sampaoli, né? Que era melhor para se trabalhar. Aí a diretoria do Atlético preferiu bancar o Sampaoli do que ouvir as dicas ali do Alexandre Matos. No Cruzeiro ele não teve tempo suficiente para pedir a contratação do Felipão, né? E agora no Atlético Paranaense ele acerta a contratação do técnico que tem uma história gigantesca no futebol, um legado incrível, né? Luiz Felipe Scolari faz parte da história do futebol, conquistou o pentacampeonato da Copa do Mundo pelo Brasil, é bicampeão da Libertadores, né? Ganhou quase todos os títulos possíveis aqui no Brasil. Em Portugal, ele conseguiu conduzir a seleção portuguesa à final da Eurocopa, ao quarto lugar da Copa do Mundo de 2006. São coisas relevantes, né? O Luiz Felipe Scolari tem história, mas a questão é, quem vive de passado é museu, entende? O tempo passa. E isso vale tanto para os atletas como para os técnicos. Por exemplo, o Roger Federer, há 10 anos, não era um dos melhores tenistas do mundo, né? Hoje, com mais de 40 anos, dificilmente ele volta a estar entre os 10 primeiros, porque o corpo não aguenta mais as exigências físicas do esporte como antes, né? E no técnico existe o quê? O campo das ideias. O técnico ele tem que saber crescer e evoluir. Eu sempre digo, qual que torna o Ferguson o melhor técnico da história, ao meu ver, é a capacidade de se adaptar aos tempos do futebol, às circunstâncias diferentes e sempre conseguir evoluir com o passar dos anos. Ele era um bom técnico nos anos 80 treinando o campeonato escocês e em 2013, o último ano que treinou, ele foi campeão inglês com o Manchester United pela 13ª vez em 26 anos treinando na Premier League, o que mostra a capacidade dele de passar o tempo continuando evoluindo, aprendendo e ofuscando problemas do time, entende? O Felipão, ele teve seu auge e teve seu declínio. Isso que eu falo, o Ferguson não teve um declínio, ele sempre foi um técnico de elite, né? E a gente vê que tem grandes técnicos que sofrem com isso. O próprio Mourinho está no seu declínio, o Ancelotti chegou a ser considerado estar no declínio. Eu não acho que ele é o técnico primeira prateleira como era na década de 2000, como ele, com certeza ele era, mas ainda é um cara que conseguiu ter uma capacidade de adaptação e ainda ter algo a ensinar ao futebol moderno. O Felipão, não, ele é um técnico que, ao meu ver, ficou para trás. Ele tem ainda os preceitos maravilhosos dele da família escolar, ele sabe unir um grupo de uma maneira incrível, ele gera elenco como poucos na história do futebol fez, mas taticamente nunca foi um gênio, né? E hoje, né, se já não era antes, imagina hoje, ainda mais que o Campeonato Brasileiro cresce em número de estrangeiros, de técnicos mais novos, que tentam trazer conceitos mais adequados para a situação atual do futebol. A gente está vendo cada vez mais técnicos estrangeiros, técnicos que já estiveram na Europa vindo para cá, porque claramente os técnicos brasileiros estão ficando para trás e o Felipão não foge disso. Não à toa, olha os últimos trabalhos dele, né? Ele treinou o Cruzeiro na Série B, o time estava na zona de abaixamento, ele tirou o time de lá, mas só foi até 14º, né? Ele treina o Grêmio, né? O pessoal pensa que ele pode fazer o mesmo que fez com o Cruzeiro. Ele estava na zona de abaixamento e ficou na zona de abaixamento, perdendo jogos bobos, assim. Teve as chances para sair e não conseguiu. E ele acabou demitido. Ele foi substituído pelo Wagner Mancini, entende? O Felipão é um cara, assim, que a gente tem que ter respeito pela história que ele tem no futebol. Mas isso não quer dizer que contratar ele hoje seja uma boa ideia. E isso é uma amostra de como essa diretoria do Atlético Paranaense não tem muito uma direção a se seguir. Porque tem o Thiago Nunes livre no mercado, eu acho que valeria uma aposta mais do que o Felipão, porque ele já entregou um trabalho bom no Atlético Paranaense há um tempo atrás, pela identificação que tem, quem sabe poderia entregar. Hoje eu confio muito menos no Thiago Nunes do que eu confiaria há 2 anos atrás. Felipão, você tem certeza de que, olha, ele já teve muito tempo para crescer, evoluir, mudar taticamente, não fez isso. Por que ele faria isso agora? Sério, eu acho que até que ele pode conseguir uma vitória ou outra, mas no final das contas, o máximo que eu vejo para o Atlético Paranaense com ele é permear o meio de tabela para baixo, porque é um técnico que, a meu ver, ficou superado. O 7-1 já foi um grande sinal disso. O próprio goleada que o Flamengo do Jorge Jesus dá no Palmeiras já era um sinal claro de que ele estava dando seus passos para trás.
eu tenho um respeito grande por um dos maiores técnicos da história do Brasil. Mas isso não quer dizer que hoje ele seja capaz de replicar o que fez antes. Ele não é um cara que soube se modernizar e se adequar, por isso eu acho uma escolha ruim do Atlético Paranaense. Mas é condizente com o que o time vem buscando. Alberto Valentim, vem buscando, né, o Fábio Carille, entende? O próprio Fábio Carille ainda dou uma passadinha de pano, porque eu acho que se desse tempo ele ainda conseguiria fazer algo interessante. Eu não acho um técnico tão ruim, porque muita gente acha, é retranqueiro e não presta. Sinceramente, acho o Fábio Carille um técnico atualmente com coisas a mais a oferecer do que o próprio Luiz Felipe Scolari, que é ainda a mesma coisa, né? Gestão de grupo, mas é ligação direta, cruzamento, não poder mais. Não tem uma grande profundidade tática nos times do Luiz Felipe Scolari atualmente. Por isso, acho uma escolha ruim do Atlético Paranaense, mas só o tempo vai dizer. Vai que ele surpreende, vai que ele faz um super trabalho. Eu, pessoalmente, não acredito que isso vá acontecer, mas eu não sou vidente, já errei antes, né? Mas já acertei também, então vamos ver o que vai acontecer. Então, quero saber a opinião de vocês, torcedores do Atlético Paranaense. Gostaram? Luiz Felipe Scolari, o Filipão de volta, né? Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.